Ora, sejam então muito bem-vindos a mais um vídeo semanal. Vamos aqui falar sobre a trajetória das taxas de juros nos Estados Unidos. Vamos ver também como é que está o contexto macroeconómico e vamos falar um bocadinho dos earnings que vão começar então esta sexta-feira, como já é habitual, com os bancos a darem início então à temporada das earnings. Em primeiro lugar, vamos então aqui perceber os últimos dados que foram publicados na sexta-feira. Ora, dados esses que são então referentes sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que os dados, o resultado dos dados, acabam por não apoiar em nada este cenário de corte dos juros. Isto porque, se formos a ver, o NFP continua muito distante do ADP. Os dados do ADP, que até foram relativamente fracos, ou foram modestos, os dados do NFP superaram muito e superaram também muitas expectativas do mercado e os dados do mês anterior. Portanto, basicamente aquilo que nós conseguimos ver é que de facto o mercado nos Estados Unidos, o mercado laboral, continua muito forte, muito resiliente e pode ser aqui um problema para falarmos então aqui de reduções sobre os juros, uma vez que a economia não está assim tão fraca como seria de esperar a nível do Banco Central reduzir então os juros. Se olharmos aqui para a taxa de desemprego, também continua em níveis baixos, portanto continua abaixo dos 4%. Não tem mudado assim muito, embora no horizonte temporal a 12 meses tem vindo aqui a aumentar gradualmente. E o NFP tem de facto abrandado em comparação com os últimos 12 meses, mas continua até relativamente acima da média de que são os dados. Portanto, acaba por aqui estar um pouco sobreaquecido no lado do mercado de trabalho e, mais uma vez, não é um cenário muito benéfico na medida em que se espera que a Reserva Federal comece a reduzir os juros agora no início do ano. Ainda assim, se olharmos aqui para o crescimento, a evolução dos salários, vemos que abrandou um pouco, não muito, mas abrandou um pouco. Portanto, os salários caíram em linha com as expectativas, então neste momento, em termos homólogos, nos 4,1%. O nível atual continua um bocadinho alto em comparação com a média, ainda assim continua aqui a trajetória descendente e vemos que, apesar de tudo isto, se olharmos aqui para a taxa de inflação geral e a subjacente, ambas não refletem assim muito bem a pressão sobre os salários. Isto também porquê? Porque nós já vimos em apresentações anteriores que aquilo que realmente tem sido o driver para a inflação tem sido a questão sobre a evolução dos preços no imobiliário e nas rendas e também, de certo modo, nos serviços, mas principalmente no imobiliário. Não obstante, e apesar dos dados então de sexta-feira que afastam um bocado o cenário de redução dos juros, ainda assim o mercado continua a prever 3 reduções para este ano. Portanto, continuamos aqui a ter algumas projeções para que o primeiro corte aconteça em julho, mas começa a aumentar mais as projeções sobre cortes em setembro. Ora, em termos de atualidade macroeconómica, portanto, agora deixando um pouco o mercado laboral e olhando para a economia de forma mais ampla. Os dados sobre a atividade económica continuam a ser dados essenciais e que devemos acompanhar de perto. Quando olhamos para os índices regionais, continuamos a ver que continuam muito voláteis e, de certo modo, fracos. Os últimos dados dos índices regionais mostraram novas quedas. Ainda assim, quando olhamos para o ISM industrial, vemos que até recuperou e está novamente na faixa dos 50 pontos. Portanto, aqui é importante notar que a indústria tem sido muito mais afetada do que os serviços e a indústria neste momento está a conseguir recuperar. Por isso é que nós também temos vindo a observar valorizações tão acentuadas no petróleo, depois já vamos também falar. Mas temos aqui portanto, o setor dos serviços a sair da área de contração, portanto acima dos 50 pontos, e em contraciclo vemos até que os serviços, os últimos dados, mostraram que houve um arrefecimento, aqui a nível de pressão sobre os preços é bom. Depois, se olharmos aqui para os PMIs, mas agora medidos pelo ISM e pela Standard & Poor's, de modo geral continuam fortes, o que também, lá está, não apoia muito a redução dos juros, pelo menos no imediato, porque a economia continua forte e reflete também um pouco nos dados que o emprego tem mostrado. Mas, se nós olharmos para os subíndices do ISM, aqui já temos uma visão um pouco diferente. Isto porque nós temos notado aqui conseguimos ver que
os dados os subíndices em relação aos preços pagos têm caído um pouco. Em relação aos serviços, até caiu bastante, passou de 58 pontos para 53 pontos, e estes são os valores mais baixos de 2020, portanto, desde a pandemia, basicamente. Vemos também que o emprego tem vindo a baixar um pouco, ele está em território de contração, está nos 48 pontos, e os preços, apesar de estarem ainda em território de expansão, vemos que tem vindo aqui a seguir uma trajetória descendente ao longo dos últimos meses. Portanto, se nós desmancharmos aqui o ISM pelos subíndices, vemos aqui que de facto há algumas variáveis que apresentam alguns sinais de abrandamento. No entanto, se nós olharmos para os PMIs de uma forma mais ampla e se olharmos para os PMIs globais e excluirmos também os Estados Unidos, portanto aqui a vermelho vemos os Estados Unidos, a linha tracejada mais carregada, a negrito, vemos os PMIs globais excluindo os Estados Unidos, e a linha a cinzento os PMIs globais. Vemos aqui claramente que, no caso dos Estados Unidos, portanto, tem dado aqui uma contribuição muito grande, e que a economia americana tem sido muito mais resiliente do que as outras economias desenvolvidas, nomeadamente quando estamos aqui a falar da economia europeia, por exemplo, e lá está, isto agrava também, mais uma vez, a questão sobre a trajetória dos juros. A juntar a tudo isto, temos também a economia chinesa a recuperar muito, portanto, os PMIs na China têm sido até, durante muito tempo atingiram níveis muito, muito baixos, mas podemos até assumir que o bottom possivelmente já foi atingido, e por isso é que nós estamos a ver recuperações tão grandes. Aliado a isto, temos também observado preços do petróleo a subir muito, e aqui pode ser de facto um dilema. Isto porque, se olharmos aqui para a inflação e para a inflação subjacente e para a evolução dos salários, nós conseguimos ver aqui, e aqui neste caso estamos a falar da economia alemã, nós conseguimos ver que a evolução dos salários pode até nem ter assim tanto impacto. No entanto, o facto dos preços dos combustíveis derivados pela subida dos preços do petróleo estarem a subir, naturalmente vai começar a ter impacto nas taxas de inflação, o que pode levar aqui a alterações sobre as decisões acerca das taxas de juros. No lado norte-americano, já vimos alguns comentários em relação a este tema e a esta possibilidade, inclusive muitos comentários até acabaram por mostrar que, desde que as pressões sobre os preços no petróleo sejam de curta duração, não há problema, mas se estas pressões continuarem, poderá assim haver aqui um problema. Ora, olhando aqui para a evolução de todos estes indicadores económicos e olhando aqui para as várias variáveis que importam e que influenciam o comportamento do petróleo, podemos chegar à conclusão até que, de facto, o petróleo pode continuar aqui a subir um pouco mais, uma vez que a questão da atividade económica, que reflete muito o lado da procura, acaba por, portanto, não apoiar em nada uma diminuição da procura. A juntar a tudo isto, temos a questão geopolítica, temos a questão também dos cortes artificiais, que, de facto, estão a prejudicar e muito. E aqui entramos no nosso segundo tema da apresentação. Portanto, será que as subidas nos preços da energia vão influenciar o CPI? Portanto, se olharmos aqui para a evolução do preço do petróleo e para os preços dos combustíveis, vemos que, de facto, ao longo dos últimos 3 meses têm subido muito. O Brent já chegou até a ser cotado nos $90. Se olharmos aqui para alguns indicadores que servem também para medir a inflação, e que, neste caso, o PPI é o indicador que serve para medir a inflação e que está mais próximo, ou que sente o maior impacto na variação dos preços do petróleo, e vemos que, de facto, o PPI também já tem vindo aqui a subir devido então ao aumento dos preços no petróleo. Se olharmos por outro lado, aqui para os preços dos combustíveis, vemos que continuam a ser inferiores quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Portanto, em termos homólogos, apesar das recuperações têm estado um pouco mais baixos, e vão realmente afetar depois também a questão da comparação com o mesmo período do ano anterior. E temos aqui este gráfico, no qual eu acho que é muito, muito interessante e que devem aqui perder agora algum tempo a olhar com atenção, que é, aqui temos praticamente os dois indicadores que influenciam mais o comportamento do petróleo. Indicadores sobre a atividade económica e indicadores sobre a inflação. Ora, se formos aqui a ver,
que é que acontece? Há aqui uma divergência, em primeiro lugar, entre os preços do petróleo e os preços do ISM, aqui a verde e a vermelho. Vemos também que o CPI tende a seguir muito o comportamento da evolução do indicador do ISM, dos preços. Portanto, aqui estamos a olhar para o subíndice. Ao mesmo tempo, a inflação também acaba por ser um pouco afetada quando existem subidas muito grandes no preço do petróleo. Portanto, há aqui estes dois indicadores, estes dois pontos que são importantes de acompanhar com muita atenção. Portanto, aqui o subíndice do ISM, como tínhamos também visto num dos slides iniciais, e vemos que, de facto, portanto, aqui ambos refletem muito, portanto, a questão do petróleo. Portanto, a evolução dos preços está muito dependente da questão da atividade económica e, naturalmente, agora das questões de geopolíticas e a questão também da limitação na oferta. Ainda assim, quando olhamos para o CPI, aquilo que realmente está a contribuir para as pressões é o imobiliário. Portanto, se olharmos aqui para o CPI excluindo a habitação, vemos até que os níveis estão bastante baixos. Mas quando já englobamos, notamos que os níveis de facto já estão bastante altos. Quando olhamos aqui para este índice que serve como leading, vemos que ainda há espaço para as rendas ou para os preços das habitações continuarem a baixar, ainda assim a um ritmo se calhar não desejado por parte dos decisores de política monetária. Por outro lado, temos alguns dados positivos, que é na questão dos carros usados, que durante a pandemia foi um dos indicadores que foi acompanhado muito de perto, devido aqui a estas fortes subidas. Se vamos a ver o índice que mede o preço dos carros usados, continua a cair muito e abre aqui espaço para que o CPI nos carros usados possa também cair. Efetivamente, pode ser isso mesmo que pode acontecer. Depois, quando olhamos para o CPI no caso da alimentação, vemos que o caso da alimentação já não tem contribuído muito para a evolução dos preços. Portanto, quando nós olhamos para a taxa de inflação subjacente, o impacto da alimentação já muito pouco tem. Tem sim, agora estamos só mesmo a ver a questão dos preços da energia. Depois, mudando para o tópico, o cacau que tem estado em destaque ao longo deste ano, depois das fortes valorizações, não só deste ano, mas também do ano passado, mas este ano principalmente a arrancar e a ser eventualmente a soft commodity com melhor desempenho. No entanto, já começamos a ver aqui algum alívio no preço, aliás, algum alívio nas posições longas. Ora, em várias métricas é verdade que o cacau está bastante overbought. No entanto, desde que atingiu aqui a marca dos $10.000 por tonelada, vemos que aqui, através do cote, o posicionamento longo tem vindo a reduzir bastante. Portanto, significa que os especuladores têm vindo aqui a diminuir cada vez mais as suas posições. Isto pode levar naturalmente aqui a algumas questões de aumento de volatilidade que pode tornar aqui o preço da matéria-prima um pouco mais volátil. Ora, entrando nos earnings, voltamos a ter uma temporada um pouco também incerta, portanto, tanto este como os próximos earnings deverão refletir-se aqui já alguma incerteza e algum abrandamento em determinados setores. Se olharmos aqui para as expectativas sobre a evolução das vendas e as expectativas sobre a evolução das receitas, vemos que, portanto, deste lado temos as comunicações e a tecnologia a liderar, enquanto que, em sentido contrário, temos os materiais e a energia com o pior outlook, e enquanto que, a nível de earnings growth, temos as utilities, o setor defensivo e a tecnologia aqui no topo da tabela, mas que, naturalmente, aqui no lado das utilities reflete também um bocadinho estas expectativas já um bocadinho mais enfraquecidas sobre os earnings que poderão aqui surgir. Ainda assim, no modo geral, as expectativas estão a aumentar. Se olharmos aqui para os benchmarks nos Estados Unidos, portanto o S&P, Nasdaq, Dow Jones e Russell, vemos aqui, portanto, que ainda assim as expectativas, portanto, não são assim tão más como se esperava ou se podia esperar. Para esta semana teremos aqui vários dados importantes, portanto vamos ter aqui inflação nos Estados Unidos na quarta-feira, vamos ter decisão do BCE e conferência de Lagarde na quinta-feira, vamos ter as minutas da FOMC na quarta-feira, portanto referente à última reunião, e na sexta-feira vamos ter aqui dados sobre a Universidade de Michigan. Portanto, estes são os destaques, mas de modo geral temos aqui vários dados. Não é uma semana muito carregada em termos de dados, mas temos aqui vários dados importantes.
e que serão aqui importantes para se entender então a questão sobre a trajetória dos juros, que acaba por neste momento ser o principal momento para os investidores. Começamos também com os earnings, com a banca a dar início à semana das earnings. Na sexta-feira já teremos vários bancos a apresentar os seus resultados e que são um bom proxy para o risco e para se perceber a questão das condições financeiras das instituições. Portanto, estes são os principais destaques para esta semana. No meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.